Uma decisão do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina proibiu a leitura da Bíblia na Câmara de Vereadores de Itajaí, uma cidade. É isso mesmo que está acontecendo? Sou o Thiago Moretti, professor tatuado, e estou aqui com o Alex, que é um dos advogados responsáveis por essa ação. E a gente vai explicar para vocês agora o que está acontecendo. A defesa da democracia, da Constituição e do nosso Estado laico. O que é essa ação, Alex? O que aconteceu? Não pode mais ler a Bíblia aqui em Itajaí? É isso? A ação direta de inconstitucionalidade é uma ferramenta que está à disposição da população brasileira, de alguns personagens, como partidos políticos, por exemplo, para fazer o controle da constitucionalidade das leis que são promulgadas. Nós somos uma república federativa, né, composta de entes, então a gente tem a União, estados, distritos e, no caso do Distrito Federal, e municípios. Todos esses entes eles podem promulgar leis. E essas leis elas não podem violar a Constituição. Esse controle se dá por conta desses personagens, como eu falei. Então, um partido político ele está apto a ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi o que o pessoal daqui de Santa Catarina fez, através de uma ação, uma ADI, proposta por mim e pelo advogado da estadual, Rodrigo Sartotti. Então, para deixar bem claro, ninguém aqui está dizendo que a gente é contra a religião, muito pelo contrário. O que está proibido é a leitura obrigatória de trecho da Bíblia no início da sessão. Agora, se o vereador quiser chegar lá no uso da tribuna dele e ler a Bíblia dele, isso a nossa democracia permite. A questão é a obrigatoriedade. O Estado laico, aqui no Brasil, significa que existe uma pluralidade de religiões. E nenhuma religião pode se sobrepor a outras, independente de, por exemplo, o cristianismo ser a religião da maioria dos brasileiros. Né? Você fazer isso, obrigar alguém a ler qualquer que seja um livro religioso, ele dá um status de oficialidade. Então, o que acontece, não só na Câmara aqui de Itajaí, mas como em outras câmaras Brasil afora, escolas e tudo mais, você dá a entender que essa religião é a religião oficial. Quando isso acontece num órgão público, que a gente está deixando bem claro aqui, o Estado, dentro desse Estado laico, ele precisa manter ao mesmo tempo, a defesa da liberdade de religiões, mas também a neutralidade com relação a essas religiões. Quando você tem essa lei, você dá esse caráter oficial. E a gente tem, no Brasil, uma pluralidade de religiões. As pessoas que são de outras religiões, elas não se sentem acolhidas. É por isso que esse princípio e as leis que estão lá na Constituição dizem o Estado é laico, ele tem que defender a pluralidade das religiões e, inclusive, o direito de você não acreditar em religião nenhuma. Tá? E isso não significa ser contra cristãos ou qualquer outras religiões que existem no nosso país. E o pior ainda é que, no caso da Câmara Mirim, você obrigava as crianças a fazerem o mesmo. Explicando bem o que o Alex colocou, galera, a gente tem um projeto aqui em Itajaí, que é a Câmara Mirim, que acontece em várias cidades também, que é quando alunos das escolas municipais, eles tornam-se vereadores mirins, participam de todo o processo. E nessa Câmara Mirim também era obrigatória essa leitura de trecho bíblico. A ação do PSOL engloba, inclusive, essa Câmara Mirim. Olha que bacana também. Só que assim, Alex, me explica uma coisa. Tem uma questão de gasto, né? Porque esses vereadores, eles sabem como funciona a lei, eles sabem como funciona tudo isso. E quando você propõe um projeto de lei inconstitucional, isso depois gera dinheiro público para que a gente defenda que isso é inconstitucional. Explica pra gente isso. A gente gasta duas vezes. A gente gasta o tempo desses vereadores ou desses legisladores que fazem leis que sabem que são inconstitucionais e o gasto com toda a máquina pública para chegar e dizer assim, isso aqui está inconstitucional. E vale aqui um comentário que se funcionou para a Câmara de Itajaí, tem um monte de situações que acontecem em várias cidades aí pelo Brasil afora. Se uma pessoa que está vendo esse vídeo aqui acha que isso também acontece na sua cidade, o que pode ser feito? Eu aconselho, primeira coisa, entrar em contato com o Ministério Público, entrar em contato com um partido político, né? No caso, o PSOL, ele é um partido que abarca essas ideias, porque nós, o PSOL, a gente acredita que a sociedade ela tem que ser plural e ela tem que respeitar a Constituição. Se a gente quer realmente fazer alguma coisa que vale a pena para a população, eu sugiro, por exemplo, que leia primeiro, antes de início de uma sessão, que leia-se um artigo da Constituição. Está faltando conhecimento constitucional pela parte de vários legisladores das nossas casas, que vão lá e acham que pode fazer um monte de coisa, muitos deles até na boa fé, mas não têm conhecimento e acabam promulgando leis que são inconstitucionais e que geram mais custos para toda a população. E a gente segue aqui, olhando, vistoriando, fiscalizando tudo isso e em defesa, mais uma vez, do Estado laico. Isso precisa ficar bem certo, tá, galera? Porque agora vai chover de ataque. Tô até vendo um monte de vereador dizendo que o PSOL é contra a questão, que... Gente, não tem nada a ver. Muito pelo contrário. Essa é a defesa verdadeira do Estado laico, é a defesa da liberdade de crença de todos, pluralidade e entendimento de como que o Estado brasileiro deve agir nesse sentido. Você tem o direito de proferir a sua fé, mas você não pode usar o aparato estatal para isso. Nós somos um país plural nas suas religiosidades. E a gente não quer se tornar uma república fundamentalista religiosa. Ponto. Tem até gente brincando aqui que diz que Itajaí está quase o Itajaístão. Espero que não aconteça. E vamos ver A gente vai estar lutando contra isso. E bora ver cenas dos próximos capítulos, como que vai acontecer agora na próxima sessão da Câmara de Vereadores aqui na nossa cidade. Valeu, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau.